Bem, vamos lá. Olha só, título de abertura, gostaria de primeiro agradecer aí a disponibilidade do Zé Miguel, nosso colega, companheiro de militância de longa data, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para discutir mais uma vez a questão da Previdência pela relevância que esse tema tem em relação a muito do que se tem feito, no sentido de desconstruir uma perspectiva de Estado organizado com base em princípios que tenham de fato a perspectiva de valorizar o serviço público e de dar ao serviço público condições de que ele efetivamente cumpra o seu papel na sociedade. E isso tem sido feito de várias formas, entre elas, na nossa visão, desconstruindo uma estrutura de previdência que efetivamente permita cumprir esse papel, seja no setor público, seja no setor privado. Nós tivemos uma série de contrarreformas no setor da Previdência e essas contrarreformas ainda estão em implementação, a exemplo dos recentes marcos legais que efetivamente implementam no país a Previdência complementar. Então, para discutir esse tema, nós vamos priorizar aqui a fala do nosso companheiro Zé Miguel, que cuida de estudar essas questões e tem contribuído para esse debate no âmbito do movimento docente há anos, e depois vamos tratar um pouquinho daquilo que ocorreu este ano de 2012 no estado de São Paulo, após o último debate da Previdência que nós tivemos aqui, também patrocinado pela DUSP, em setembro do ano passado. E, é claro, na medida do possível, da nossa disponibilidade de tempo, abrir o debate em seguida. Então, eu passaria a palavra ao Zé Miguel. Ele me diz que ele gostaria de usar um tempo aí de uns 40 minutos para poder fazer uma pequena apresentação de um documento que ele tem no computador dele sobre os dados aí que ajudam a embasar a questão previdenciária, em seguida fazer a sua exposição e depois, naquilo que for oportuno, eu procuro complementar em relação à situação que nós estamos enfrentando aqui no estado de São Paulo. Então, Zé, eu vou fazer o seguinte, eu te aviso com 30 minutos e com 40, e é claro que você não precisa terminar exatamente em 40 minutos, é só uma referência. É claro que não vou protestar se você passar das 3 horas. Obrigado. Aí eu vou perder o avião. Boa tarde. Né? Bem, eu que tenho que agradecer o convite, né, que é sempre bom poder falar sobre esse assunto que eu tenho estudado, ou mais tentado estudar durante algum tempo, né, apesar dos percalços, né, da vida, do movimento, etc. E, antecipadamente, pedir desculpas se eu cometer aqui, como é que se chama, aquele negócio de tentar ensinar o padre a rezar missa, né, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui talvez sejam por demais óbvias, né, para muitos, mas acredito que alguns aspectos poderão ser interessantes, né, pelo menos uma visão talvez um pouco não tão senso comum sobre a Previdência quanto o pessoal tem apresentado por aí, né. Não é exatamente provar que não existe déficit, né, que é sempre o nosso grande desafio, mas questionar o próprio conceito de déficit, na verdade, que é importante a gente ver. Então, eu optei por começar por isso daqui, que está aí na tela, que foi uma apresentação rápida que eu fiz para uma aula pública que dei durante a greve. A gente tem a greve das federais, fizemos a Universidade na Praça, lá em junho, foi em junho. Então, a aula era sobre o regime geral da Previdência Social, quer dizer, porque a ideia era atingir as pessoas que estivessem passando na rua, coisa que não acontece nas aulas públicas, né? As pessoas passam sempre muita pressa, né? Se você não trouxer já alguém para a aula, não tem público, né? Mas a ideia era essa. E por que estou começando por isso? O regime geral não afeta praticamente nenhum de nós, exceto aqueles que sejam seletistas ainda, por algum motivo, né? Mas a base conceitual de muita discussão que está vindo por aí reside no regime geral. Então, acho que é interessante a gente começar por aqui. Isso foi uma coisa que naquela vez lá em Brasília não deu para falar. Espero que não nos ocupe muito tempo. A ideia é a seguinte, eu pensei em começar de um contra-cheque comum. A pessoa tem um contra-cheque na mão, o que significa isso daqui? De onde vem para onde vai? Né? Quer dizer, que contra-cheque, na verdade, é o resultado de um longo processo, mas é o ponto de partida da pessoa que começa a tentar entender o que acontece com o seu salário, né?
Esse aqui é um contra-cheque simplificado, digamos, de um trabalhador do setor privado, né, seletista, né, que contribui para o regime geral, que tem um salário bruto de R$ 2.500. Todo mundo está vendo aí, né? Estou vendo aqui também. Os descontos, pode ter um monte de outras coisas, mas teria, tipicamente, para a Previdência, esses R$ 275 aqui, que são 11%, né, do salário dele, um imposto de renda, os valores estão aproximados, né, para não em centavos e tal, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa mesmo. De R$ 45, um total de desconto de 320, então ele recebe um salário líquido de 2.180. Quer dizer, se esse foi o primeiro salário dele durante o contrato dele, né, o patrão disse, não, eu vou te pagar 2.500 por mês. Quando ele vai lá receber no caixa no fim do mês, só recebe 280. O cara diz, mas esse é o que você vai receber. O resto é aqui, imposto de renda e tal. Ah, tá bom. Bem, é desses 2.180 que o camarada sustenta a si próprio e a sua família. Ele não sustenta dos 45, nem dos 275 que ficam lá na caixa do patrão, que depois vai fazer outra coisa com ele. O salário líquido, quer dizer, a retribuição de fato pelo trabalho, o que permite ele reproduzir a sua própria força de trabalho aqui, são esses 280, e não os 2.500, que são, na verdade, um salário bruto nominal, mas não um salário real que ele recebe. Muito bem. E o que acontece com... Agora, a empresa, o empresário gosta de encher a boca, né, para falar sobre isso, sobre o custo social, né, o custo de dar emprego, né? O que ele faz? Para um salário bruto de 2.500. A parte do empregado, ele retém, né, os 11%, os 275, aí ele contribui com isso é a chamada, parte do empregado. A chamada contribuição do empregador é 20% sobre o total. Ele não é limitado a teto, nada, é 20%. Né? Seria R$ 500. O total que ele recolhe ao INSS, 775, é quanto ele recolhe dentro de um prazo lá, no banco, né, para ser acreditado na conta do INSS. Mas o salário pago ao empregado, 2.180, que ele pagou ao empregado, e o imposto de renda que ele também reteve e vai recolher no banco, 45. Esses números aqui um pouco fictícios, claro, para dar número redondo. A despesa total, dinheiro que sai do caixa da empresa para manter aquele empregado que tem salário bruto de R$ 2.500, foi R$ 3.000. O empresário diz, não, eu gasto R$ 3.000 com esse empregado, que é o custo dele, né? Que eu diria que é isso. Muito bem. Bem, agora o que acontece de fato, né? Não é apenas isso, né? Porque, afinal de contas, o objetivo da empresa não é simplesmente isso daqui. Não é exatamente fazer caridade, né? Também fictícia, é claro que de uma empresa para outra isso pode mudar, mas se você pegar a média geral de todas as empresas de um país, vai dar alguma coisa desse tipo, digamos que aquele trabalhador, pelo que ele faz, permite que a empresa tenha uma receita bruta de R$ 5.000. Pode ser mais, menos, mas certamente vai ser mais do que os R$ 3.000, porque senão não vale a pena para o empregador empregá-lo. Se em média o que o trabalhador retribui em produção, em quantidade produzida mesmo, para o empregador, for menos do que aquilo que é pago, não vale a pena para o empregador manter o camarada empregado. Então, digamos que seja 5.000. Desses 5.000, 1.200 é gasto com materiais, máquinas, aquilo que a gente chama de capital constante, né, em alguns livros de economia, né, aquele valor que não se transfere exatamente com o mesmo valor da matéria-prima para o produto fabricado. Digamos que seja 1.200 também para dar números redondos. O salário líquido, né, que é o que sustenta ele próprio, o INSS, que ele pagou 775, o imposto de renda, 45, há um total de despesas de 4.200 daquela receita bruta que o trabalhador permite que o empregador dele tenha. Sobra um lucro de R$ 800, nesse exemplo numérico que eu estou fazendo aqui. Claro, podem ser outros números, mas há de haver números positivos em todas essas parcelas aqui. O objetivo da empresa não é fazer caridade, ter lucro. Quer dizer, no final das contas, resumindo mesmo, a contribuição, a verdadeira contribuição do trabalhador ativo não é contribuição para a Previdência, é contribuição para a produção nacional, contribuição para sustentar a ele próprio. A contribuição total do empregado nessa história foi R$ 3.800. Não foi nem aqueles 245, nem os 45, não, foi 3.800. Contribuiu para si próprio e a sua família, naquele mês, com os R$ 2.180, salário líquido dele. Para os aposentados de INSS, foi dinheiro que foi para o INSS. Estou resumindo aqui todos os benefícios como se fossem de aposentadoria. Quer dizer, o INSS tem um monte de outros benefícios, né, mas os principais são de aposentadoria. Tem auxílio de doença, tem um monte de outras coisas. Para o Estado, para a Receita Geral do Estado, 45, e contribuiu com o lucro da empresa, com os R$ 800. Quer dizer,
Porque, e aí é claro que existe um ponto de vista aqui, nessa contabilidade. O ponto de vista aqui qual é? Que quem sustenta tudo é o trabalhador ativo, mesmo quando as coisas não parecem se passar dessa maneira. Quer dizer, esse trabalhador aqui é o trabalhador coletivo, né? Quer dizer, não é cada trabalhador individualmente. É claro que pode ter trabalhadores mais preguiçosos, outros mais produtivos, pode ter trabalhador que é parasita, outro que produz muito, mas no cômputo geral, o trabalhador coletivo, né, como Marx chama, a classe trabalhadora, né, é ela que produz tudo, e ativa tudo que os trabalhadores ativos e suas famílias consomem, os chamados inativos consomem também, e os verdadeiros parasitas, que são os rentistas, né, também consomem a despesa geral do Estado e tal. Essa é a contribuição do trabalhador ativo, na verdade. E na discussão que a gente tem sobre o financiamento da Previdência, às vezes a gente esquece dessa coisa que é até bastante óbvia, né, mas que a gente parece esquecer dela, né, talvez por ser tão óbvia. Quer dizer, como é que a Previdência funciona? Como é que a Previdência funciona? É uma coisa, a Previdência Social, de certa forma, organiza socialmente alguma coisa que é quase natural à espécie humana, né? Desde que, e até outras espécies, né? Parece que outras espécies animais praticam a Previdência, no sentido que os mais jovens, né, não têm condições de produzir os meios de subsistência, dependem dos adultos, né, de alguma maneira, e os mais idosos, né, também já não têm condições de sustentar, são sustentados pelos adultos. Quer dizer, os adultos, de uma maneira geral, é que são os trabalhadores que sustentam toda a sociedade contemporânea da sua mesma época, né? Existe um pacto implícito entre as gerações, né? Quer dizer, o adulto foi a criança de ontem, vai ser o idoso de amanhã, então cada um passa pelas 3 fases da vida, em média, uns morrem antes, claro, né? Mas em geral, né, passam todos por essas fases, e em cada fase você sustenta ou é sustentado. Né? Há um pacto implícito, você já nasce com isso aí em vigor e não tem muito por onde mudar disso. Os trabalhadores ativos, eles não sustentam a si próprios no futuro. Quer dizer, isso é que é uma coisa, é tal das coisas óbvias, mas que parece obscurecida na mente de muita gente, como se fosse possível eu sustentar o meu futuro. É a história de aplicar um dinheirinho, né, depois viver desse dinheirinho. Né? O dinheiro não alimenta ninguém, tem que ter alguma coisa para ser comprada com ele. Né? Então, ninguém sustenta a si próprio no futuro, nenhum trabalhador provê a sua própria aposentadoria. Aliás, nós não provemos nem nossa própria vida atual, nós dependemos uns dos outros, né, para viver. Nosso trabalho de profissão, então, produz pouca coisa de comestível, né, ou construível, né, e tal, né, seria um exemplo. Então, essa discussão até nos chama a atenção para essa interdependência que nós temos mesmo uns com os outros na sociedade atual. Né? Mas, particularmente, de uma época para outra, é realmente impossível. Eu posso até, sei lá, plantar minha horta, né, ser um Robinson Crusoe em alguma ilha que tenha sobrado aí, mas guardar para o futuro não dá. São pouquíssimos os bens que podem ser acumulados para mais de 20, 30 anos. Casas, talvez. O litro de leite, certamente não. Não é o litro de leite que eu deixo de beber hoje que eu vou beber daqui a 30 anos. Alguém terá que produzir esse leite daqui a 30 anos para eu beber. Quer dizer, os trabalhadores ativos sustentam no presente as suas próprias famílias, né, as crianças e as famílias dos trabalhadores aposentados. Quer dizer, sustentam todo mundo, na verdade. E no futuro, quando se aposentarem, serão sustentados pelos trabalhadores ativos do futuro, que são as crianças de hoje. E nesse ciclo, esse é o pacto implícito entre as gerações. Essa é a maneira mais natural de um sistema de previdência social organizar-se, é o chamado regime de repartição. Simplesmente, só que em vez de a gente ficar fornecendo bens e serviços uns para os outros, faz isso por meio do dinheiro. Né? Quer dizer, os ativos, os trabalhadores adultos ativos contribuem e os inativos e as crianças têm benefícios, né? Quer dizer, retiram dessa massa de recursos necessário para o seu sustento. Tinha alguma coisa aqui. Bem, e como é que funciona? Isso aqui tem um pulo aqui de uma folha para outra, que é o seguinte. Como é que funciona isso no Brasil hoje? Como é que funcionava? Quais eram as regras para isso? Os sistemas, então, no mundo inteiro, estabeleceram regras, né, para contribuições. Essa contribuição que a gente fala aqui, por exemplo, essa aqui logo no início, não aqui, quando é parte do empregado e parte da empresa, isso que está aqui, no Brasil é assim, no seu contra-cheque aparece um salário bruto, um desconto e um salário líquido. Não é assim em toda a parte, não. Aqui, são parênteses que eu esqueci de falar, o empregador poderia dizer o seguinte, não, quem paga tudo sou eu. Não apareceria lá os R$275
no contra-cheque do trabalhador, apareceria só os 2.180, só o líquido. E o resto ele paga. Daria no mesmo, vai receber os mesmos 2.180. Que diferença faz dizer que foi contribuição do empregador e do empregado? De qualquer forma, ele vai recolher depois o INSS 775. Então o empregador vai dizer, não sou eu que estou pagando tudo. É assim que ele vê quando mostra aqui dessa maneira, as despesas relativas ao empregador. Ele está gastando, ele paga lá os 775. Né? O empregado podia dizer, ao contrário, não, eu quero que apareça no meu contra-cheque, eu quero que você diga que são R$3.000 que eu ganho, e que os 775 sou eu que estou pagando. Quer dizer, então, o que é contribuição do empregador e contribuição do empregado é arbitrário. É arbitrário, é uma coisa legal, que você pode definir por lei. O que importa economicamente é que existe uma quantia que é calculada sobre a folha de salário, quer dizer, sobre o salário, que vai ser recolhido ao INSS. Se esses 11% são do empregado e os 20% da empresa, é meramente nominal. É uma coisa nominal, não é real. O real é isso, é esse resultado aqui. Né? Quer dizer, os 775 fazem parte daquilo que é produzido pelo trabalhador, como não podia deixar de ser, não existe outra maneira. Bem, o que se faz para se organizar isso então? Estabelecem-se regras sobre contribuições, qual é a alíquota de contribuição, qual é o valor, são 11%, 20%, 10%, isso pode mudar, mudou no Brasil ao longo do tempo. Quando foi criado era 3% do empregador e 3% do empregado. Isso foi sendo aumentado gradativamente. Muda-se o quê? Muda-se a alíquota, esse percentual do empregador ou do empregado, tanto faz. Muda-se também as condições para você poder deixar de sair da fase ativa da sua vida para a fase de aposentado. Ou seja, a idade ou o tempo de serviço ou o tempo de contribuição que você precisa ter para poder se aposentar. No Brasil, para não ir muito longe, a Constituição Federal de 88 estabeleceu o seguinte em termos de condições para aposentadoria. Estabeleceu diferenças para homens, para mulheres e para professores, em linhas gerais. Tem outras exceções, tem aposentadorias especiais e tal, mas basicamente é isso que a gente tem aqui. Por idade, as pessoas podiam se aposentar, os homens aos 65 anos, as mulheres aos 60. Permanece assim. Por tempo de trabalho, era assim, esse detalhe é extremamente importante para o que a gente vai discutir. Era assim que estava na Constituição de 88. Era 35 anos de trabalho do homem, né? De trabalho, de serviço, ou 30 das mulheres. E os professores, menos 5 anos. Por isso que as professoras se aposentavam com 25 anos de trabalho. 30 anos por serem mulheres, menos 5 por serem professoras. E como é que era calculado o benefício, o valor da aposentadoria? Era a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente. Por que salário de contribuição? Não era o salário total, porque sempre houve um teto para isso. A pessoa ganhava acima desse teto, era calculado só até aquele teto. A alíquota de contribuição era calculada só até o teto também. Durante muito tempo foi calculada em salários mínimos, depois perdeu-se a referência para os salários mínimos, virou salários de referência, depois nem isso, depois virou valores em unidade monetária mesmo, como é hoje. Tá? Então era assim na Constituição de 88, e tomara que tivesse continuado assim. Podia ser melhor, só que a situação piorou bastante lá para cá. A primeira remenda significativa. Eu falei remenda, é emenda, né? Primeira emenda. Na verdade, houve uma anterior, que foi a 3 de 93, que foi que tornou o regime contributivo. Né? Mas a mais importante, conceitualmente, foi a emenda 20 de 98, foi a emenda, primeira fase, que temos chamado de primeira fase da reforma da Previdência, no governo Fernando Henrique, onde se manteve como condições para aposentadoria por idade, os mesmos 65 anos para homens e 60 para mulheres, mas mudou. A principal mudança foram mudanças conceituais que foram feitas na Constituição. Deixou de ser tempo de trabalho, passou a ser tempo de contribuição. Essa mudança é uma mudança que, ao meu ver, pelo menos, ela é central em toda a nossa discussão. Porque aquilo que era um direito do trabalho, quer dizer, aquilo que se entendia que a pessoa tinha direito porque trabalhou durante tantos anos, ela passou a ter dinheiro porque contribuiu. Só que essa contribuição não é aquela contribuição que eu mostrei lá no contra-cheque simplificado. A contribuição real, a verdadeira contribuição do trabalhador. É apenas aquela que foi contabilizada a favor do trabalhador, é aquela que aparece lá no seu contra-cheque. Aquela que se reconhece, que o sistema reconhece que é dele. A contribuição verdadeira é muito maior do que isso. Mas como passou a ser apenas aquela,
Então, acha-se que o trabalhador contribui pouco. E passou a ser tempo de contribuição, não mais trabalho. 35 anos para homens, 30 para mulheres do mesmo jeito. E mudou. Os professores, nós, professores universitários, perdemos bastante com isso, porque a aposentadoria especial de professor passou a ser apenas para os professores de educação básica e do ensino fundamental e médio, que é de menos 5 anos. Os professores de ensino superior perderam esses menos 5 anos. Houve até uma regra de transição para quem já tinha algum tempo de serviço, para fazer uma conta proporcional, porque os anos anteriores valiam mais e tal. Não sei como é que chamavam isso, mas está lá nas regras de transição. Para quem já era professor nessa época, ganhou um acréscimo e tal. E o cálculo do benefício, quer dizer, quanto a pessoa passa a ganhar ao se aposentar, deixou de estar estabelecido na Constituição, foi remetido para a lei ordinária. A lei ordinária que definia isso. Nessa época se tentou também, aliás um pouco antes disso, se tentou também associar as duas coisas, exigir-se uma idade mínima para o tempo de contribuição. Mas isso foi considerado, não na Constituição, na lei ordinária, Fernando Henrique tentou, numa lei ordinária, colocar para o regime geral tempo mínimo de contribuição e idade mínima. Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo na época, porque não estava na Constituição, e caiu, e eles substituíram pelo famoso fator previdenciário. É uma coisa assim que deu emprego a alguns matemáticos, né, demógrafos, né, e tal, que acho que 99% da população não deve olhar para isso aqui e ter arrepios, né, quando acha essas coisas aqui. É uma fórmula malévola, né, que foi calculada, foi criada por uma pessoa estudiosa até da Previdência, que tem até contribuição interessantes. Essa foi a pior contribuição dela, certamente, tudo isso daqui. E foi essa lei de 99. Primeiro, deixa de ser aqueles 36 últimos salários, passa a ser a média dos 80% maiores. Corrigidos monetariamente e tal, mas são os 80% maiores. Quer dizer, se você tem 35 anos, 80% disso vai dar uns 28 anos, né? São os 28 anos melhores que você tiver. Como, em geral, né, pelo menos até um tempo atrás, hoje em dia já nem tanto, as pessoas iam melhorando, né, de vida ao longo da sua vida laboral, né, iam melhorando o salário, ao considerar praticamente toda a fase ativa do trabalhador, a tendência é que essa média fique mais alta, mais baixa do que os 36 últimos, como era antigamente. Então, só aí já há uma certa perda, né, considerar os 80% maiores de toda a vida da pessoa. Mas o principal foi essa multiplicação por esse fator previdenciário. E o que é esse fator previdenciário? Uma fórmula, né, que está lá como anexo da lei, que leva em conta o tempo de contribuição, que a pessoa, há quanto tempo que ela contribui, a idade dela e essa perversidade que é a expectativa de sobrevida calculada pelo IBGE, periodicamente vai atualizando. Essa expectativa de sobrevida é uma coisa complicada, né, porque a gente trabalha com probabilidade, de vez em quando tem essas coisas, né, do pessoal associar a cada indivíduo de um grupo uma característica que é do coletivo, né, como se todos fossem, como se todo mundo estivesse na média. Essa expectativa de sobrevida, primeiro que é muito complicada de calcular, uma vez que o futuro não aconteceu ainda e não vai se repetir, né, nem um experimento aleatório que se repete e tal, uma vez só é complicado. Então é sempre uma coisa estimada, né, a partir do passado, né, que está sempre sofrendo modificações e é calculado para todo o contingente de pessoas de uma determinada idade. Quer dizer, então, cada um de nós pode viver aquela expectativa de vida, ou viver menos, ou viver mais. Felizmente não colocaram aqui nenhum teto, né, para essa vida, né, cara, chegou a expectativa de vida, vai lá dar né, liquida, né, o camarada, porque passou a ser um peso, né, para a sociedade, alguma coisa assim, né, mas não estamos livres disso. Tem alguns filmes de ficção científica de terror nessa linha, né. Qual é o efeito prático? Fiz um exemplo aí só para ter ideia. Camarada com 60 anos, que tem tempo de contribuição 35, quer dizer, começou a trabalhar aos 25 anos, com 35 anos de trabalho tinha 60, teria tempo para se aposentar aos 35, e digamos que a média deu R$2.000, a média do salário de contribuição. A expectativa de sobrevida dele, na última tábua que eu consultei aqui, dava 21,4 anos. Né? Ele iria viver mais de 21,4 anos, em média, né? Não sei o que seria a vida média para uma pessoa, mas enfim, o fator daria 0,867. Esse fator, quando dá menor que 1, diminui o valor da aposentadoria. Nesse caso, o benefício seria 1.734. Mas, bem, ele já tem direito de se aposentar, mas ele não precisa, não é obrigado a se aposentar. Então, ele pode trabalhar mais um ano. Se ele trabalhar mais um ano,
vai aumentar a idade dele e vai aumentar o tempo de contribuição. Então, o efeito naquela fórmula é, assim, vai aumentar aqui o tempo de contribuição, esse TC vai aumentar a idade. Esse fator aqui vai aumentar um pouquinho. E vai aumentar, e pode até passar de 1. Ou seja, o fator pode fazer com que aumente o valor dele. Então, a estratégia ótima dele, né, vai ser trabalhar exatamente até 1 mês antes de morrer. Né, porque aí vai ter o maior salário possível e vai viver 1 mês, né, com o maior salário que ele poderá atingir. Né? Ele pode tentar prever o dia da morte dele, né, se não conseguir pode se matar também, né, sei lá. Teve uns caras que andaram fazendo isso. Bem, é assim mais ou menos que funciona hoje, e é isso que estão querendo mudar com uma emenda que tem aí, numa lei para mudar, para acabar com o fator previdenciário, mas vai substituir por um outro sistema, onde você soma o tempo de contribuição com a idade. Quer dizer, então, é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, tudo isso são coisas que fizeram para quê? Porque não puderam aprovar a idade mínima junto com o tempo de contribuição. Então, para evitar a questão de aposentadorias precoces, querem fazer com que a pessoa tenha que trabalhar mais tempo para poder se aposentar, e são diferentes formas de chegar ao mesmo efeito. Então, ao substituírem o fator previdenciário por essa fórmula, que soma 90, soma 95, não deverá ter grandes mudanças, talvez um pouco. Mas a ideia, inclusive, é que esse número não seja fixo e que possa ser ajustado ao longo do tempo, à medida que a idade média das pessoas vai aumentando e tal, então vão trabalhando até cada vez mais tempo. O que em si, eu particularmente, não acho que seja um grande problema. Quer dizer, se a gente passar a viver 200 anos, acho que vai ser razoável trabalharmos até os 150, não sei. Quer dizer, depende da produtividade geral do trabalho, de uma série de coisas, né? Mas, né, alguma coisa desse tipo. Bem, no Brasil, quem administra o regime geral é o INSS. Por quê? Porque seria muito complicado as empresas isoladamente administrarem, cada empresa administrar os seus próprios empregados, suas próprias aposentadorias, não haveria estabilidade que chegasse, né, para isso. Então, há um órgão do governo, que é o INSS, que faz essa intermediação. Ele recebe as contribuições dos ativos e depois paga os inativos. Para ter uma ideia sobre as contas desse regime, do previdenciário, em 2011, as contas em geral dos dois setores, urbano e rural, são essas que vocês estão vendo aí. A arrecadação do setor urbano foi de 240 bilhões aproximadamente, uma despesa de 218. Isso só das verbas propriamente ditas previdenciárias, né, contribuições do empregador, do empregado e tal, e os benefícios previdenciários. No setor urbano houve uma sobra de cerca de 22 bilhões. No setor rural, que tem benefícios que muita gente acha que são assistenciais, isso é discutível, mas onde a arrecadação, as contribuições são calculadas de outra maneira, com base em faturamento e outras coisas, não exatamente sobre os salários, a arrecadação é muito mais baixa. E a despesa é alta porque as pessoas precisam sobreviver mesmo, né, não tem jeito. Então tem esse saldo negativo, menos 56. Quando você junta tudo, é que você vê que o chamado déficit, ou melhor, esse saldo negativo aqui das contas só da Previdência, é desses 34 bilhões a menos no Brasil no ano de 2011. Bem, muita gente do nosso movimento, em geral, particularmente o pessoal da Anfip, gosta de apresentar essas contas de outra maneira, que é as contas da Seguridade Social como um todo, com base no mecanismo constitucional que fala na Seguridade Social como sendo um conjunto de ações integradas, né, para promover saúde, assistência e previdência social, que teria um orçamento geral da Seguridade Social, que essas três áreas de assistência elas se misturam uma com a outra, né? Quer dizer, assim, você investindo mais numa, diminui gastos em outra, é difícil às vezes perceber o que é previdência, o que é assistência. A seguridade ou a segurança social, de uma maneira geral, deveria ter, pela Constituição, mas não tem, porque esses orçamentos são juntos, um orçamento da Seguridade Social. Nesse orçamento da Seguridade Social, como receitas, entram todas as receitas previdenciárias e várias contribuições que foram criadas para financiar a Seguridade Social. Existia ainda aquela CPMF, que foi derrubada, né? Aquela sobre as transações financeiras. Mas tem a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o nome dela, e ainda tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma contribuição que as empresas pagam também, tem as contribuições para o PIS e para a ZEP, e tem outras aqui, tem um monte delas detalhadas, mas que no total somam essas quantias aí. Em 2010 e 2011, coloquei os dois últimos anos aqui para a gente ver um pouquinho como é que está evoluindo isso.
essas receitas, em 2011, foram da ordem de 530 bilhões de reais. É muito dinheiro que a Seguridade Social envolve. Esse é um ponto importante a gente ver. A ordem de grandeza desses recursos é a ordem de grandeza praticamente do PIB, né, da nação, porque, e daí porque é tão visada, né, assim. As despesas totais, as da Previdência, aqui houve uma divergência que eu não consegui achar nesse trabalho da Anfip aqui, que na minha conta lá tinha 280 e no quadro geral apareceu 254 aqui. 281 aqui onde deveria ser, caramba, desculpe, onde deveria ser esse 280. Não tive tempo de descobrir onde é que estava essa diferença. Mas em linhas gerais é isso. Por exemplo, em 2011, 281 bilhões de despesas com Previdência e com assistência e saúde cerca de 170. Quer dizer, há um saldo positivo na Seguridade Social de 77 bilhões. Esse tem sido um argumento muito usado por companheiros do movimento para mostrar que não existe déficit na Seguridade. Quer dizer, pela lei e pelo que se arrecada hoje em dia, sobra dinheiro. E para onde é que vai esse dinheiro? Pela desvinculação das receitas da União, isso tudo no âmbito federal, tá? Pela desvinculação das receitas da União, vai para pagar juros da dívida e coisas desse tipo. Quer dizer, na verdade, as receitas de Seguridade ajudam a pagar a dívida. Elas não são não são um peso no orçamento do Estado, na verdade. Sobra dinheiro, né? E que seriam essa sobra. Eu, particularmente, não gosto muito desse argumento. Por quê? Porque aqui basta mudar uma lei que desaparece o saldo, né? Quer dizer, então não é uma coisa assim que eu considero muito consistente nesse sentido do ponto de vista econômico. E os relatórios que os estados, a União e os municípios são obrigados a apresentar sobre as suas contas, eles são obrigados a diferenciar o que é propriamente dito previdenciário. Então esse déficit previdenciário fica aparecendo sempre, como se fosse um déficit, como se fosse um rombo. Esse é o nome que o pessoal gosta de dar, de rombo, né? Bem, aí aqui e no resto do mundo, antes em outros países do que aqui, agora aqui também já há algum tempo, todos os sistemas baseados nessa lógica, né, de arrecadar a contribuição dos ativos para pagar os benefícios dos inativos, começaram a enfrentar problemas desse tipo, que as contribuições não cresceram tanto quanto os benefícios, então eles começaram a apresentar esses déficits que eram pagos sempre pelo Caixa Geral do Governo, né? Que negócio de dizer que o governo não paga, o governo paga, ele sempre paga isso aqui. Ele paga, mas diz que nós ficamos devendo, né? Quer dizer, paga, mas faz como se estivesse fazendo um favor, né? Pagando aquilo, mas paga, né? Tanto que os benefícios estão sendo pagos. E no resto do mundo isso aconteceu praticamente em toda parte. E surgiu, década de 70, já começou, 80, mas principalmente década de 90, a partir de um famoso trabalho do Banco Mundial, de 94, mas já com a experiência do Chile da década de 70, da época da ditadura Pinochet, um diagnóstico sobre esses sistemas de repartição, que é como se chama esse sistema, absolutamente escabroso, né? Que o sistema estaria fadado ao fracasso completo. Por quê? Porque os problemas são apontados basicamente nesses 3 pontos aqui. Há um déficit crescente devido à transição demográfica. A transição demográfica é um fenômeno de transição mesmo, não é um fenômeno para sempre, não. Ele é resultante da grande queda, tanto das taxas de natalidade quanto das taxas de mortalidade, numa determinada época que dependendo do país, foi mais cedo ou mais tarde. Nos países mais desenvolvidos aconteceu há mais tempo e aqui está acontecendo agora. E que resultou em quê? Que a famosa pirâmide etária, né? Pirâmide por quê? Porque todo mundo nasce com 0 anos, né? Mas as pessoas morrem com idades variáveis, né? Então, numa sociedade estável, né, digamos assim, você nunca vai ter mais pessoas com 10 anos do que com 11. Né? Quer dizer, não vai ter mais gente com 11 do que com 10, a menos que nascessem pessoas com 11 anos, né, já. Não pode. As pessoas vão morrendo, né? Então, é uma pirâmide, vai tendo cada vez menos gente, quanto mais alta for a idade. Com a queda das taxas de mortalidade, a pirâmide não encolheu tão rapidamente em cima. E a base encolheu com a queda das taxas de natalidade. Então, durante algum tempo, a pirâmide ficou assim. Deixou de ser uma pirâmide. Com o tempo ela vai voltar a ficar assim, mais inclinada, mas vai voltar a ser uma pirâmide. Certo? Mas durante essa fase aqui, o que acontece? Parece que você tem muitos idosos para poucos adultos. E aí tantos aposentados para sustentar por cada ativo, é inviável. O sistema de repartição é inviável porque tem muitos idosos e poucos ativos para trabalhar.
E algumas pessoas, então não funciona assim. Tá, como é que vamos resolver? Bem, mas se não funciona assim, não funcionaria nada nunca, né? A sociedade iria ao fracasso, né, de vez, né? Porque não havia lógica, não havia maravilha contábil que pudesse ser feita para resolver isso. O segundo ponto era a injustiça, porque uns pagam pelos outros. A ideia é que, se uns contribuem, são outros que se beneficiam, o sistema de repartição não apresentaria nenhuma maneira imediata de fazer uma justiça da pessoa com ela própria, quer dizer, de cada um receber exatamente aquilo com que contribui. Na mentalidade dos críticos do sistema, isso seria uma injustiça. Então, uma injustiça é o fato de uns pagarem pelos outros. E o problema, dito maior, é a inexistência de um fundo, quer dizer, na medida que tudo que é arrecadado um ano é gasto com os benefícios desse ano, não se forma um fundo de poupança que poderia ser transformado em investimentos, em infraestrutura para o desenvolvimento do país e tal. Não haveria a criação do hábito de poupança e o consequente estoque de investimento resultante daí. Solução para tudo isso? O regime de capitalização. Essa foi a receita que foi dada. Tá. Essa foi a receita que foi dada. Esses minutos são de 60 segundos mesmo, né? A solução que foi dada foi o regime de capitalização. Qual é a ideia do regime de capitalização? Aqui é bom a gente parar um pouquinho com isso daí e falar sobre as diferentes maneiras que você pode organizar um sistema de previdência. O de repartição é o que nós estamos falando aqui. Em que consiste o regime de capitalização? Na ideia de que cada um, durante a sua fase ativa, contribui com a parte da sua renda para um fundo, um banco, um fundo de capitalização, uma empresa de previdência aberta ou fechada, vai juntando um dinheirinho ali que rende juros, ao final da vida dele, aquele capital acumulado, por isso capitalização, vai servir para ele passar a sua vida de aposentado a partir dali. Quer dizer, o trabalhador vai transformando-se gradualmente num capitalista até o final da vida dele, quando então ele vira um capitalista pleno e passa a viver dos rendimentos do seu capital. Assim, ele não depende de mais ninguém, depende apenas da sua própria poupança. Essa é a propaganda do sistema, né, do regime de capitalização. Não existem desequilíbrios, está imune à transição demográfica, não há injustiça, porque cada um paga aquilo que vai receber. Se pagar pouco, vai receber pouco, se pagar muito, vai receber muito. E forma-se um fundo que vai servir para alavancar o desenvolvimento do país. Problemas dessa lógica. Bem, primeiro, que se existe um problema de transição demográfica, esse problema vai afetar qualquer regime. Quer dizer, porque não há mágica que possa ser feita. E isso a gente verifica hoje na forma de quê? Da queda das taxas de juros. A queda das taxas de rentabilidade do capital, que é o que a gente está vendo hoje, é a expressão dessa verdade no mercado financeiro. Quer dizer, você trabalha com a ideia de que vai ter um rendimento do capital com base numa determinada taxa de juros durante décadas, né, daqui para frente, e à medida que os anos vão passando, essa taxa não se verifica. Então você não tem aquele rendimento que você esperava. Né? Se de fato vai ter menos gente para trabalhar, para sustentar os idosos, e na medida em que sempre é o trabalhador ativo que vai sustentar todo mundo, não é um regime de capitalização que vai fazer um milagre de fazer brotar produtos e serviços do nada. As pessoas vão ter que produzir. Como é que isso vai se refletir negativamente no regime de capitalização? Pela queda das taxas de juros. Necessariamente vai ser essa forma. Aquele dinheiro que a pessoa acumulou naquela conta não vai existir simplesmente. Ou vai falir o fundo, como aconteceu com muitos, não vai ter simplesmente. É apenas uma coisa que existia como projeção do passado, mas na hora que ele for usado, não vai existir aquilo. A injustiça é bastante discutível, né? Quer dizer, se cada um deve receber no futuro por aquilo que conseguiu ganhar durante a sua vida ativa, quer dizer, porque o seu trabalhador foi bastante explorado durante a sua vida ativa, não conseguiu contribuir com tanto também, porque a contribuição foi calculada pelo seu salário. Então é discutível que justo seja continuar recebendo mal na sua velhice. Quer dizer, também tem o seguinte, a desigualdade existe no nosso sistema, não vai ser, a Previdência pode até diminuir um pouco essa desigualdade, mas não vai nunca eliminá-la completamente. Ela existe entre os trabalhadores na sua vida ativa, vai continuar existindo entre os trabalhadores aposentados. Né? Quanto à inexistência do fundo, essa é talvez a maior falácia de todas, né? Porque a mudança de um regime de repartição para um regime de capitalização, ela exige um investimento imenso, porque imagina que se aplicasse agora o regime de capitalização para todo o regime geral da Previdência Social. Atualmente,
essa arrecadação que o INSS recebe, isso daqui, essa arrecadação, ela deixaria de ser recebida, que passaria aí para o fundo de pensão. Mas as despesas com os beneficiários, do estoque de beneficiários que ela tem, continuariam. Continuam. Esse é o que eles chamam de custo de transição de um regime de repartição para um regime de capitalização. E tem sido o principal obstáculo real a que todos os regimes de repartição não tenham sido transformados em regime de capitalização no mundo inteiro. Porque se tivessem essa grana, já tinham transformado. Né? Esse tem sido o principal obstáculo real, porque envolve muito dinheiro. As estimativas são muito vagas, mas no caso do Brasil são da ordem de R$ trilhão. Quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer caso, são da ordem de R$ trilhões de dólares. A ordem de grandeza é mais um patamar assim, de vários, 5, 10. As estimativas são muito variadas e muito erráticas em relação a isso, mas é muito dinheiro. E esse dinheiro, é um custo. Bem, esse é o custo implícito que nós dizemos. Essa é a dívida implícita que existe hoje já. Quer dizer, é aquilo que as pessoas que já contribuíram, que já trabalharam, têm a receber no futuro. Essa dívida já existe. Só que ninguém está pedindo que ela seja paga de imediato. Está se pedindo que se pague ao longo dos anos, na sua aposentadoria. Ao transformar um regime de repartição num regime de capitalização, essa conta teria que ser paga muito mais rapidamente. Quando começou a se discutir em 2003, no caso do regime próprio de servidores da União, a transição para a capitalização, o próprio governo informou que o custo dessa transição, no caso dos servidores federais, seria de aproximadamente 1 bilhão por ano durante uns 20 anos, mais ou menos. E esse era um dos motivos, essa era uma das dificuldades para não poder fazer de uma vez só. Na época, um parênteses aqui adiantando alguma coisa, talvez não dê tempo de falar, a contribuição, a chamada contribuição dos inativos, veio para pagar essa conta, que a ordem de grandeza era mais ou menos a mesma. A contribuição dos inativos para a Previdência, que foi uma coisa que sempre todo mundo achou muito esquisita, né? Você contribuir para o seu próprio benefício, né? Era mais ou menos 1 bilhão por ano também. E ela que veio para pagar essa conta da transição. Tá? Enfim, os problemas de déficit crescente, de injustiça e de inexistência de fundos, na minha opinião e de muitos, eles são muito melhor resolvidos por um regime de repartição do que por um regime de capitalização. O problema do déficit crescente, ele tem que ser resolvido. Mas tem que ser resolvido o quê? Por ajustes, não tem jeito. Aquela história que eu falei, se a pessoa vive 200 anos, talvez tenha que trabalhar até os 150, não dê para se aposentar aos 65. Né? A alíquota sobre o salário pode ter que ser maior? Pode ter, a empresa pode pagar mais, a produtividade do trabalho aumenta, é razoável que o cara produza 5 mil e que 2 mil seja suficiente para ele, para sua família viver, e o resto seja para pagar os aposentados e pensionistas. Poderíamos chegar a uma sociedade onde haja 5 aposentados para cada pessoa ativa? Pode ser que chegue a isso. Depende de um monte de fatores que não dá para você resolver assim na ponta do lápis rapidamente com uma continha simples. Tem que ver muitos fatores, o grau de informalidade da economia, crescimento do PIB, produtividade do trabalho, uma série de coisas, mas que podem ser estudadas e que são mudanças que ocorrem lentamente e que podem ser feitos ajustes nos parâmetros do regime de repartição, acertados socialmente. A sociedade discutir e acertar essas coisas. Né? O sistema de repartição, na verdade, é mais robusto para aguentar esse tipo de coisa que o sistema de capitalização, que depende completamente de quê? Da rentabilidade dos investimentos no mercado financeiro. Se caírem, acabou o regime de capitalização, o fundo de pensão vai para o espaço e não tem o que possa ser feito para resolvê-lo. Os rendimentos não são garantidos. Tanto que em todos os regimes de capitalização, a modalidade escolhida é sempre de quê? A tal do benefício, do contribuição definida, e não o benefício definido. Quer dizer, contribuição definida, o que é? Você sabe quanto você paga, mas quanto você vai receber depende do rendimento do fundo, que pode não ser zero, pode ser até negativo. A injustiça de um regime é realmente uma questão até moral, ética, política, sei lá, do que a gente considera justo e o que não considera justo. Se a gente acredita na construção de uma sociedade justa, fraterna, etc., de cada um as suas possibilidades, a cada um as suas necessidades, certamente a gente vai adotar um regime de repartição. Se a gente acha que cada um merece aquilo que conseguiu poupar em dinheiro, aí a descapitalização é melhor. Mas aí o cara que se vire para aplicar o dinheiro no lugar que não o perca, né? Mas é problema dele também. Ele não soube escolher o fundo, né? Então talvez seja uma forma de justiça, né? Particularmente, acho que não é. A inexistência do fundo, esse, como eu disse, é a maior falácia. Por quê? Porque aquele fundo que vai ser criado pelas contribuições, que não existe hoje no regime geral, ele existe implicitamente, está constado. Quer dizer,
dizer que um fundo de pensão pode apropriar-se desse fundo para investir na Bolsa de Valores em títulos da dívida do próprio governo, quer dizer, e que isso seja melhor para a infraestrutura, é uma maluquice completa. Quer dizer, dizer que o setor privado vai ser mais eficiente e eficaz em planejar e investir na infraestrutura do país do que o Estado. Quer dizer, isso não existe, nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, nem ninguém defende isso seriamente. Quer dizer, falam assim, mas se você questionar um pouquinho, o cara escapa um pouquinho, não é bem isso, tem que ter regulação e tal. Então, por conta disso, quer dizer, esse movimento todo de tentar transformar os regimes de repartição e de capitalização é uma coisa que ocorre no mundo inteiro, ocorreu e continua. É a lógica que o Banco Mundial procura nos impingir, né, nos seus vários estudos e tal. Documentos recentes do Banco Mundial fazem uma avaliação de como é que tem acontecido essas reformas do mundo inteiro. Eles têm sido menos otimistas em relação aos seus próprios planos. Eles estão avaliando que tem sido mais difícil do que imaginavam conseguir fazer as reformas, né, contra-reformas para nós, reformas para eles, mas têm conseguido avançar. E onde é que entra o nosso regime dos servidores públicos nisso? Bem, eu entendo, e alguns outros entendem, talvez vocês não concordem comigo, que o regime dos servidores públicos, não o atual, mas o que era na Constituição de 88, ele não era nem um regime de repartição, nem um regime de capitalização. Ele era, na verdade, uma parte do regime de repartição da classe trabalhadora como um todo. Mas, na maneira como ele é organizado, ele é um regime que podemos chamar de administrativo. Por quê? Porque o mesmo empregador na fase ativa é que paga os benefícios previdenciários. Como é que funcionava há pouco? Não havia contribuição previdenciária do servidor ativo, não era necessária. O governo simplesmente tem uma folha de ativos e uma folha de inativos, e paga as duas simplesmente. Paga as duas com que receita? Não é com a receita do servidor ativo, porque o servidor ativo não lhe dá receita nenhuma, só lhe dá despesa, mas com a receita de impostos e de contribuições em geral. A Receita Geral do Estado é que paga os servidores públicos, os ativos e os inativos. Qual era a lógica antiga? Olha, você vem trabalhar aqui nesse serviço público, vai ganhar tanto, não vai ganhar muito, vai ser chamado de vagabundo e tal, mas quando você chegar ao final da sua vida ativa, eu continuo te pagando, mas você vai para casa, não precisa trabalhar. Pronto. Não tem contribuição para a sua aposentadoria, não tem nada. Tem uma folha separada em duas partes, a folha de ativos e folha de inativos. Não existe déficit nem superávit, porque não existe receita e despesa, só existe despesa. Não há receita. A receita não é dada pelo servidor, a receita é a arrecadação de impostos em geral. Quer dizer, aí o que fizeram com esse regime? Na emenda 2098, transformaram esse regime em contributivo, lá nas alterações no artigo 40, tem que esse regime passou a ser de caráter contributivo, ou seja, tinha que haver uma contribuição, que na verdade resultou numa diminuição do salário líquido dos ativos, foi isso que foi feito, simplesmente, tirou-se um pouco do salário deles, foi isso na prática, e o regime tinha que atender aos critérios de equilíbrio atuarial financeiro. O critério de equilíbrio atuarial financeiro é o que jamais iria acontecer, porque a quantidade de trabalhadores ativos e de inativos que existe e que tem existido lá para cá, jamais vai permitir que feche a conta, porque a chamada arrecadação, que na verdade foi uma diminuição da despesa, né, que foi a contribuição do servidor ativo, fica muito longe, mas muito abaixo da folha de pagamentos inativos. Então aparece um rombo que foi criado artificialmente, que não existia e foi criado artificialmente ali. Quer dizer, alguém disse por lei que, olha, a partir de agora, o Estado não tem mais que pagar isso aqui. Paga, mas por favor. Paga como se fosse um favor. Na verdade, quem deveria pagar os inativos são os atuais ativos. Aquele contrato que eu tinha com vocês, que eu prometi que ia pagar quando vocês se aposentassem, não vale mais. Quer dizer, num determinado momento, implicitamente, esse contrato foi rompido. E por isso que apareceu o rombo. Na verdade, se naquele momento em que mudou a regra, se tivesse calculado qual era o passivo implícito que existia de todos os aposentados, e se tivesse depositado esse dinheiro num fundo, o rombo surgiria do mesmo lugar de onde ele veio. Desapareceria do mesmo jeito. Quer dizer, porque a quantia era rigorosamente igual uma a outra. Quer dizer, esse rombo foi construído legalmente, mas ele não tem sentido propriamente dito econômico, né? Porque tanto a despesa de ativos quanto de inativos é uma despesa. Então, bem, mas nós agora
E aí o que aconteceu? Transformaram então o regime administrativo num regime de repartição, mas num regime de repartição encolhido, só com os servidores públicos. Era como se pegassem os bancários, por exemplo. Olha, os bancários agora vão ter um regime de repartição só deles. Por que eu estou pegando os bancários? Porque os bancários, na década de 80, eram quase 1 milhão no Brasil, e hoje devem ser a terça parte disso. Se você pegar só o subsistema dos bancários no regime geral, ele deve ter déficit. Claro, porque tem um monte deles aposentados e a quantidade de ativos hoje é menor. O regime de repartição funciona bem, ele é robusto para a classe trabalhadora como um todo, pegando toda a classe trabalhadora. Não é para pequenos grupos que ora surgem, ora desaparecem com as mudanças que existem na economia, na natureza dos empregos, etc. Certos empregos desaparecem, outros surgem, então não tem como. Os próprios servidores, alguns órgãos foram extintos, outros foram criados. Serviços que eram de um nível do governo passaram para outro. Foram terceirizados vários, então esses aí passaram a contribuir para o regime geral, deixaram de contribuir para o regime próprio. Então, a operação que foi feita foi transformar o regime administrativo, os regimes próprios, né, federais, estaduais, etc., em regimes de repartição, sub-regime de repartição. E aí encontrou-se um rombo neles, e aí qual é a solução para eles? A mesma que foi dada para a repartição, a capitalização. É aí que surge o FUNPRESP e os fundos de previdência. É aí que surge a segunda fase da reforma da Previdência, em 2003, com o Lula, ao querer estabelecer o teto para o servidor público e, a partir disso, a Previdência complementar, que é o que nós estamos vendo a implementação só agora, né, desde o ano passado, parece aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, e para a Federação, agora para a União, a partir de, já aprovado, parece que vai começar a funcionar em fevereiro. Os detalhes disso, a maioria das pessoas já sabe, mas são uma enorme perda, né, para todos nós. Por quê? Isso eu falei pouco sobre isso, acho que também não tem mais muito tempo para falar, já passou, mas rapidamente é importante dizer o seguinte: a garantia que um regime de capitalização nos fornece é nula. Assenta integralmente na saúde do mercado financeiro. Os fundos de pensão, que são quem organiza isso, em linhas gerais, muito resumidamente, aplicam em coisas de renda fixa e de renda variável. Né? Renda fixa não é que seja constante, mas já está ali contratada já. São os títulos das dívidas dos governos, particularmente do governo brasileiro em particular. E de renda variável são ações, fundos de ações em bolsas. Quer dizer, para que o fundo renda bastante, a gente tem que torcer para quê? Para que os juros da dívida sejam altos, né, para render, ou seja, com isso dilapidar a economia toda do país, e para que as ações rendam bastante, ou seja, que explorem bastante seus empregados. No limite, fundos de pensão fechados aplicavam em ações da sua própria empresa. E quando essa empresa afundava, o fundo de pensão afundava junto. Isso aconteceu com várias, no exterior e aqui. Quer dizer, o mecanismo de fundo de pensão é uma chantagem que se faz com a classe trabalhadora tremenda. É um canibalismo de classe. Quer dizer, porque convence-se que o trabalhador só tem direito à aposentadoria porque se transforma no capitalista quando chega ao final da vida, então passa a usufruir de rendimentos de capital, que são obtidos com quem? Pela exploração da sua própria classe, da parte ativa. É uma autofagia, né, de certa forma, uma parte da classe trabalhadora se alimentando de outra. O trabalhador fica refém da continuidade da exploração da classe para garantir a sua aposentadoria. O fundo de pensão é ruim quando vai mal, porque aí não tem grana para pagar os aposentados, e é ruim quando vai bem, porque isso significa que está sendo pernicioso para a sociedade como um todo. Quer dizer, ele não é em absoluto solução nenhuma. Quer dizer, o que a gente tem que fazer em relação à verdadeira reforma que a gente precisa, aí eu prometo terminar mesmo com isso, a reforma necessária mesmo, né, é o que a gente tem. Aposentadoria integral, calculada com base nos últimos anos da ativa, dentro da ideia filosófica de que a gente quer que a pessoa se aposente mantendo o mesmo padrão de vida que tem. E aí é razoável que mantenha o mesmo salário líquido, eu acho. Não tem o mesmo salário líquido. Não precisa, agora não vou mais pagar a Previdência, porque esse pagamento da Previdência a gente já viu que é virtual, é nominal, né? Não tem o mesmo salário líquido. O fim do fator previdenciário, que é uma perversidade tremenda, que estimula a pessoa a ficar cada vez mais um mês, porque ganha mais um pouquinho. O reajuste dos benefícios no patamar igual dos ativos. E, finalmente, esse ponto é muito importante, uma subida do teto. É claro que a Previdência Social tem que ter um teto, né? Um cara que ganha 100 mil reais por mês de salário, evidentemente ele não ganha isso como fruto do seu trabalho, né? Ele não é exatamente um trabalhador, ganha 100 mil, 200 mil. Os rendimentos do Eike Batista certamente não são provenientes do trabalho dele, né?
mas de outros, né? Então tem que ter um teto para moralizar. Mas o teto baixo, como ele é hoje, da ordem de grandeza de R$4.000, ele serve unicamente para estancar, né, num certo patamar, a aposentadoria de todos nós, para que a classe média, classe média que nem a média, a nova classe média, a antiga classe média, rendimentos um pouco mais altos, se sintam compelidos a ir para a previdência complementar por capitalização, na mão dos bancos, das financeiras, etc. Quer dizer, serve unicamente para tornar a previdência pública inferior para abrir espaço para a previdência privada. A exemplo de todas as áreas que a gente conhece. A educação privada vai bem quando a educação pública vai mal, a saúde privada e a saúde pública, a segurança. Todas as áreas públicas, em todas as áreas acontece isso. Na Previdência não podia ser diferente. O que é mais incrível é que a gente pode, por exemplo, de transporte, dizer que uma gestão privada de um sistema de transporte pode ser mais eficiente do que uma gestão pública, né? Porque toma conta melhor dos carros, treina melhor os motoristas, não sei o que e tal. Agora, o que é uma gestão da Previdência mais eficiente? É aquela que faz render mais o capital? É isso? Quer dizer, no caso da Previdência, acho que é gritante que uma Previdência pública tem que ser mais eficiente e eficaz que uma Previdência privada, que gasta muito dinheiro com custos indiretos, etc. e tal. Quer dizer, que tem apenas o atrativo de prometer para cada um de nós que cada um vai ser o grande beneficiário disso, mesmo que os outros se ferrem, etc. e tal. Tem um ponto também importante, desculpe, mas que é importante, acho que em geral as pessoas não sabem mesmo disso. Existem estudos feitos, pelo menos desde a década de 70, que mostram a total impossibilidade prática mesmo, econômica, de um regime de capitalização ser estendido para toda a classe trabalhadora de um país. As estimativas de quanto ele pode atingir variam um pouco, de 15% a 20%. Não dá para todo mundo ser abarcado pelo sistema de capitalização. Na França, esses estudos foram feitos na década de 70 e no Brasil tem um estudo feito na década de 90 sobre isso. Esgota. A razão é simples. Não é, o fundo de pensão teria que juntar uma massa de capital de tal magnitude que não haveria uma massa de salário suficiente para ser explorada. Há uma razão máxima, né, aí que nenhuma economia capitalista pode ultrapassar. A capitalização é inviável para toda a classe trabalhadora. Então ela é de fato para uma elite apenas, é apenas um bom negócio privado, mas não é uma solução para o problema real da Previdência Social, muito menos para os servidores públicos. Tá? Desculpem ter me alongado tanto sobre esse ponto aqui, acho que eu não devia ter feito essa apresentação, deixei de falar outras coisas, mas vamos ver se no debate a gente vai. Obrigado. Tem que desculpar, não, Zé. Eu acho que a tua apresentação é super didática e ela coloca muito bem a lógica perversa desse sistema, que nem sempre a gente consegue tratar de forma tão sintética como você tão bem faz, né? E eu acho que a gente podia aproveitar mais a sua presença e passar logo para o debate. Eu quero só destacar duas coisas. No último evento que a gente teve aqui, nesse mesmo auditório, sobre a questão da Previdência, nós ainda não tínhamos, que foi em setembro do ano passado, e tem uma matéria bastante completa no primeiro informativo de outubro de 2011, que está disponível na página da DUSP, e a diferença é que naquela época estava em vigor, para aqueles que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, os critérios de aposentação da Lei 10.887, que é aquela que faz o cálculo do 80% dos maiores salários, dos períodos contributivos de maior salário. Hoje não é mais assim, né? A vigência dessa lei se encerra no Estado de São Paulo, a partir da publicação da Lei 14.653, de 22/12/2011, que institui o regime de previdência complementar, que já tem um decreto instituindo a fundação que vai cuidar do sistema de capitalização, que é um decreto de fevereiro agora de 2012, e, portanto, a partir da instituição da Lei 14.653, aqueles que se aposentarem podem optar pelo regime de capitalização ou ficarem apenas com a garantia do teto do regime geral. Não tem mais o direito à Lei 10.887. Então,
a progressão das perversidades desta lógica, ela prossegue e está em franca implementação. E é sempre o maior desafio político para a gente, como é que a gente faz para efetivamente socializar a lógica dessa história e tentar organizar algum tipo de oposição. A gente vai tratar, enquanto entidade, a DUSP e o Movimento Docente Nacional, de prosseguir o devido debate de esclarecimento dos muitos problemas dessa legislação. Eu gostaria de adiantar apenas que, no caso específico de São Paulo, a semelhança do Rio de Janeiro e com situações que têm sobreposição com a legislação federal, que é posterior à de São Paulo, a de São Paulo é de dezembro, a federal é de abril deste ano, tanto na lei federal como na estadual, ela foi feita à revelia, para variar, daquilo que está previsto na própria legislação das reformas de 2003 que previam o sistema de capitalização. Tanto no âmbito federal como para os estados, para criarem o que foi criado, era preciso ter uma lei complementar específica em relação ao regime próprio. Essas leis não foram editadas, mas as leis de criação do regime de capitalização foram feitas. Então tem um problema jurídico aí que uma hora o movimento vai precisar verificar se isso é uma arma ou não ao nosso favor. Mas no caso da lei, e isso é comum na lei federal e na lei estadual, mas o caso da lei estadual, ela contempla outros problemas, em particular a ausência de paridade nos conselhos e na diretoria executiva do fundo, e essa paridade não se dá, e ela está prevista nas reformas de 2003 que deveria se dar. Ela tem uma desigualdade de gênero que fica muito clara com a exposição do Zé Miguel, porque se a lógica desse sistema é a capitalização em relação ao tempo trabalhado pelo trabalhador, se a mulher conquistou um direito de aposentar com menos idade, menos tempo de contribuição, por conseguinte, ela vai fazer jus a um valor capitalizado, seja ele qual for, inferior. Portanto, na contramão da conquista deste direito que, na nossa sociedade, o gênero feminino conquistou. E, por fim, falta, em especial na legislação aqui do Estado de São Paulo, qualquer mecanismo de portabilidade daquilo que você vier a aportar para o Fundo de Previdência, se você muda de esfera de administração ou de vínculo público entre a federação, os estados, os municípios e os estados e algumas situações dentro dos diferentes órgãos do Estado. Então, contar essa história em detalhe para a categoria é um trabalho que nós vamos assumir para poder tratar dessa questão no espectro de problemas que ela efetivamente contempla. Bom, era isso, eu acho que a gente podia passar para questões. Se o plenário estiver de acordo, eu acho que a gente podia fazer blocos de 3 colocações. Pois não. Zé. Como é que é do Estado de São Paulo? Mas na lei do FUNPRESP, né, 12.618, tem uma contribuição extraordinária para dar conta dessa coisa da aposentadoria das mulheres. E aqui não. Não fizeram aqui? Não. Ah, então é aquela história, como trabalhou menos, merece menos, né? Então, a federal tem problemas graves, a do Estado de São Paulo tem piorados e vários daqueles que não tem na legislação federal. Muito bem, então estamos abertos aí para intervenções da plateia, seja comentários gerais, seja perguntas específicas. Vai lá, Marlene.
Ok, obrigado, Marlene. Elô? Não? Ah, tá bem. Tá. Pedir que as pessoas se levantem e peguem o microfone aqui para fazer a pergunta. Alguma outra intervenção? Não? Então, Zé, vai lá. Olha, essa mudança em particular da soma 90 ou soma 95, que vai ser votada, na verdade, o que surgiu? Na verdade, o projeto de lei era para acabar com o fator previdenciário, simplesmente, inicialmente. Aí foi feito, se tramitou durante muito tempo, evidentemente, nem o governo Fernando Henrique, nem Lula quis mudar isso daí, porque trabalharam sempre com a lógica de privilégios, né, das pessoas que estão se aposentando precocemente, coisas desse tipo. Então, nenhum dos governos, nem a maioria do governo do Congresso, aceitaria modificar, tirar o fator previdenciário sem colocar alguma coisa equivalente no lugar. Que é o que é essa regra. Isso foi, se não me engano, substitutivo do Pepe Vargas, né, que inicialmente... Não foi. O primeiro foi do Pepe Vargas, lá do Rio Grande do Sul também. Mas ele é exemplo de regra que existe em outros países, semelhante a isso. Essa ideia dessa soma. Quer dizer, que soma a idade com o tempo de contribuição. Então, se você tem 60 anos e 35 anos de tempo de contribuição, você somou 95. A cada ano que passa, você vai somar mais 2. Né? A soma vai aumentar de 2. Né? Então, isso daí se é bom ou ruim, depende completamente de que soma é essa, certo? Porque se essa soma for 100 ou 115, o cara vai continuar tendo que trabalhar muito para conseguir se aposentar. Quer dizer, que é o efeito do fator previdenciário. O efeito prático do fator previdenciário é adiar a aposentadoria. Né? Então, se essa soma também for muito alta, vai também ter o efeito de adiar a aposentadoria. E o problema nessa proposta como está, é que essa soma não fica definitiva. O que aparentemente vai ser aprovado, pelo que eu pude acompanhar, se bem que imaginar o que vai ser aprovado, às vezes tem surpresas, mas essas surpresas nunca são a nosso favor. Né? Que vai ficar, como é que eu diria, podendo ser modificado sem precisar de lei. Vai ser pior ainda, quer dizer, podendo ser modificado com base justamente na tal tábua de mortalidade do IBGE. Que é uma coisa complicada, né? Porque existe uma série de coisas que a gente utiliza para estudar, para pesquisar, que podem nos dar indicações boas sobre a realidade. O problema é que algumas dessas coisas acabam virando amarras, né? E condições na vida das pessoas, né? É o caso dessa expectativa de sobrevida, que é um bom indicador para a gente ver como é que anda uma sociedade e tal. Mas na medida em que esse número aí é usado para o cálculo de um benefício que eu vou receber, porque eu, desgraçadamente, estou no meio desse grupo, embora eu seja uma pessoa que não vai viver os 21 anos, vai viver 5 apenas, entendeu? Quer dizer, é essa lógica que é um pouco esquisita. Essa mudança para soma 90, 95, ou 100, ou 105, eu já ouvi vários números, não sei qual que vai ser aprovado. E se vai ser bom ou não, ou seja, se vai forçar as pessoas a demorarem mais para se aposentar ou não, depende completamente de quanto vai ser esse número. Mas não é simplesmente o fim do fator previdenciário. Não é isso. É uma substituição disso por outra coisa. Tá? Porque não puderam aprovar a idade mínima para se aposentar, que é o que estão querendo desde o governo Fernando Henrique. Que o servidor público já tem. Os servidores públicos, já para se aposentar, tem uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo. Eu, particularmente, na contramão da maioria das pessoas com quem debato, eu sou favorável a isso. Eu acho que não deveria existir aposentadoria exclusivamente por tempo de serviço ou por tempo de contribuição. No nosso conceito de aposentadoria, entender que é uma previdência por solidariedade, quer dizer, a ideia da pessoa se aposentar é quando ela não tem mais condições socialmente consideradas, né, de continuar trabalhando na ativa. Quer dizer, a pessoa que começa a contribuir, o cara começou a trabalhar aos 14 anos. Quem começa a trabalhar aos 14 anos não começa a contribuir aos 14, não. Quem começa a contribuir aos 14, 15 anos, em geral, é o filho do patrão, que já paga ali da contribuição, diz que está trabalhando, mas não está, e chega aos 50 anos, já tem 35 anos de contribuição, se aposenta aos 50 anos, numa ótima fase da vida e tal, né, entendeu? Em plenas condições de continuar trabalhando. Nada contra que as pessoas parem de trabalhar, mas desde que vale para todos, né?
Quer dizer, no nosso conceito de previdência, por solidariedade e não por capitalização, eu não acho que a gente deva defender o direito à aposentadoria porque contribuiu durante um determinado número de anos. Alguns vão trabalhar mais tempo, outros vão trabalhar menos. Eu acho que a ideia de solidariedade é exatamente isso. As pessoas não estão todas nas mesmas condições. Alguns têm condições de trabalhar mais, outros têm condições de trabalhar menos. Acho que trata-se de organizar isso. Tanto que a aposentadoria exclusivamente por tempo de serviço existe em poucos países. Né? O Brasil é um dos poucos países que tem isso. Na maioria tem as duas condições necessárias. Você tem um tempo de contribuição ou de serviço associado a uma idade mínima para poder se associar. Eu, particularmente, não vejo problema nisso. Mas aqui no Brasil não é assim no regime geral. É para os servidores públicos, mas no regime geral não é assim. Elisabetta. Ângela. Eu queria perguntar uma coisa sobre, assim, eu cresci ouvindo falar dessa questão do crescimento demográfico igual a zero. Eu sou italiana, cresci lá, e essa coisa é desde que eu era criança. E que, portanto, isso que você falou, não seria possível que o regime previdenciário se sustentasse, porque não havendo mais crianças para sustentar os velhos e sendo a expectativa de vida cada vez mais alta, esse sistema não teria como se sustentar. Agora, você explicou que não é bem assim, que as coisas são um pouco mais complicadas. Mas uma coisa que eu queria saber é se você sabe que tipo de soluções foram adotadas em outros países. Esse problema, evidentemente, não é só um problema brasileiro. E, certamente, eu sei que houve reformas previdenciárias no mundo inteiro. Se você sabe de alguma outra solução que foi diferente ou parcialmente diferente da que está sendo adotada aqui no Brasil. Bom, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, talvez também para o Ciro, e que, enfim, vários colegas sempre colocam isso para a gente, né? Que sabem que somos próximas da DUSP, é a questão da contribuição. Né? Quer dizer, ok, mudou, né, a forma de aposentadoria, mas a forma de contribuição permanece igual. Né? Daqueles que foram contratados, enfim, que começam no serviço público pós-2004. Né? A gente se até fevereiro de 2012. Né? E agora continua. Então, como é que essas... muitos dizem assim, isso é injusto, né? Porque eu contribuo como se eu fosse me aposentar como os colegas antes de 2004, né? E me aposento pelo regime geral, né? Pelos 80% dos salários. É isso. Olha só, antes da lei 14.653 de 2012, que institui agora o regime de capitalização, a gente contribuía com 11% do nosso salário e o Estado, supostamente e nominalmente, como o Zé bem colocou na apresentação dele, porque é nominal, o Estado nunca separou esse dinheiro para pôr num fundo ou para entregar por um órgão da administração que cuidasse da Previdência. E como ele bem mostrou, também não era necessário se a lógica fosse a de repartição de fato. Né? Mas nominalmente, então, o Estado teria que aportar 22% dos recursos e não há a menor notícia, e esse é um problema da nossa falta de democracia e de transparência, de como o Estado geriu isto a partir da reforma de 2003. Bom, mas de qualquer forma, era 11% e a previsão de aposentadoria era segundo a Lei 10.887. No marco legal que existe, aonde você faz direito à aposentadoria pelo tempo de contribuição, e se você recolhe, você tem direito à aposentadoria, a Lei 10.887, ela foi cuidadosa do ponto de vista de ser coerente legalmente. Se o critério é justo ou injusto, é outra discussão.
né? Porque ele te dá o seguinte, ele te dá uma média calculada com base em salários integrais, sobre os quais você contribuiu com 11%, e pega os 80% dos maiores salários de contribuição integrais. Você não está aposentando com 80% de um valor qualquer de salário. E, portanto, do ponto de vista lógico e legal, não há como estabelecer um critério de que, como você aposentava com 80%, com uma média relativa a 80% dos salários de maior contribuição, a tua contribuição pudesse ser 80% do teu salário integral. É sempre uma lógica baseada numa média de salário integral. E se a alíquota é X%, 7, 8, 10, 11, você tem que contribuir com 11 para fazer jus àquela aposentadoria. Então, deste ponto de vista, não há o que questionar. A gente pode questionar outros problemas mais graves e que parece que escapam às pessoas na Lei 10.887, que é a questão da falta de paridade. A paridade agora é com o percentual do regime geral, e da falta de integralidade, e daquele ponto absolutamente ilegal e inconstitucional, que diz, calcula a média, mas essa média não pode ser maior ao seu último salário. E particularmente na universidade, se circunstancialmente você pediu um afastamento, você pediu mudança de regime de trabalho, e o teu último salário está lá embaixo, a lei te impede de aposentar sequer pela média calculada na forma da legislação. No novo marco legal agora do regime de capitalização, a previsão da Lei 14.653 é que você continua contribuindo com 11% da parcela do teu salário correspondente ao teto do regime geral de providência, que está por volta de R$4.000. E com 7,5% da complementação pelo regime de capitalização. E agora o Estado vai efetivamente passar a transferir dinheiro do seu caixa geral, arrecadado com os impostos, para um fundo privado de capitalização. E está aí a mais óbvia demonstração de a quem interessa esse regime, aos capitalistas de plantão e de momento, que efetivamente se beneficiam agora de um fundo construído com a força do trabalho como um todo e gerido de forma privada por um pequeno núcleo de decisão. E é apenas mais uma evidência disso a previsão de não paridade nos conselhos de administração desse fundo, como peca a lei do Estado de São Paulo, que torna aquilo que já é perverso mais perverso ainda. Zé. As soluções têm sido praticamente todas na base do aumento da idade para a aposentadoria. E os déficits diagnosticados nos países da Europa continuam existindo déficits. Não eliminaram déficits, nem parece que isso tenha sido o grande problema. Quer dizer, na verdade, as mudanças foram todas paramétricas, né, como eles chamam, não mudaram a estrutura. As reformas eles classificam em estruturais e paramétricas. Estruturais, que são as que o Banco Mundial quer, que é do tipo dessa que nós tivemos agora para os servidores públicos. Uma parte deixa de ser pública, né, integral e tal, e entra um fundo de pensão. Isso é uma reforma estrutural. A paramétrica é quando muda a alíquota, muda só o tempo para se aposentar. Na maioria dos países do chamado mundo desenvolvido, só fizeram reformas paramétricas, tá? Assim, nesses valores. Não tem notícia mesmo, não tem detalhe, você me lembrou de uma coisa que eu preciso pesquisar em relação aos tetos. Não preciso saber, os tetos são mais altos em geral do que aqui, mas tem que ver como é que estão e o que tem acontecido. Sei que aconteceram coisas curiosas durante esse período, com base no trabalho do Banco Mundial, que eu não terminei de ler ainda, que é desse ano, onde o cara faz uma avaliação do que aconteceu com aquelas recomendações todas que foram feitas em 94 e depois em 2008, que mudaram um pouquinho, o que aconteceu. Eles descobriram que em alguns lugares houve um retrocesso em relação à Argentina, um dos exemplos que eles dão, a Islândia e a Holanda. A Holanda, agora nessa crise, diminuiu a idade para a aposentadoria, né?
Então é curioso, né? No meio de toda essa, diminuir a idade de aposentadoria. Não sei, talvez porque já tenham muito capital acumulado de outras formas, né? Que os holandeses são capitalistas há muito tempo, talvez seja, mas as soluções têm sido sobre essas. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui. O grande chamariz, né? Tanto no nível federal quanto no estadual, para as pessoas até optarem, por acharem que vale a pena optar, porque os novos vão ser obrigados a entrar nesse regime. Vão ficar até o teto no serviço, no regime público, e acima do teto não tem outro jeito. O grande chamariz vai ser a contribuição que o governo dá. Quer dizer, porque aí o desconto no contra-cheque vai diminuir, porque vai ser só até o teto. Em vez de pagar 11% sobre o total, vai pagar 11% sobre o teto. Então já vai ganhar um dinheirinho líquido a mais. E aí os 7,5% que depositar no fundo, o governo vai pagar outros 7,5%. De fato, não existe uma aplicação financeira por aí que a gente tenha essa paridade, né? Quer dizer, então, esse vai ser um chamariz, e acho que haverá uma tentativa de levar os atuais servidores a fazerem opção. Acho que tem umas contribuições extraordinárias, é capaz de haver algum outro bônus para tentar nos atrair para esse caso daí. Acho que um papel do movimento é alertar bastante que não vai ser um bom negócio nunca, né, nesse caso. Então, só um comentário complementar. Estranhamente, a lei paulista não abre a possibilidade do direito de opção para o pessoal que foi contratado entre 1º de janeiro de 2004 e a edição da lei em dezembro do ano passado. Ela é explícita e restritiva a dizer que a lei vale para os que ingressarem a partir daquela data. E dá o direito de opção, estranhamente, apenas aqueles que tinham vínculo CLTista contratados a partir de 1º de janeiro de 2004 e para os membros do Legislativo do Estado. Isso está nas disposições transitórias. Agora, então, nesse sentido, olha só, mas como a gente está convencido, ela permite, e a lei estadual restringiu. E nesse sentido, por incrível que pareça, ela foi benévola, porque nós aqui não temos dúvida que este regime é mais perverso do que o previsto na Lei 10.887. E isso que é aquele que permanece vigorando até o dia 22 de dezembro de 2011. Aí, nesse caso, essas pessoas continuam tendo desconto sobre o total? Os 11% do salário integral? Sim, sim. Tá. Porque elas estão sobre o regime da outra lei que o estabelece. Por favor, desculpa, eu não sei seu nome. Sandra. Sandra? Sandra. Ok, Sandra. Desculpa, eu tenho uma dificuldade de entender tudo isso. Então, eu vou falar o meu caso para entender. Eu trabalhei cerca de 20 anos numa universidade, numa PUC, tá? E vim para cá em 2006. PUC? PUC. E vim para cá em 2006. Então, eu tenho 6 anos de USP. Quando eu aposentar, eu aposento, vamos supor, daqui a 4 anos que eu fizer, fazendo 10 anos de USP. Com que lei? Com a da Previdência ou com... Tá, assim, não dá para responder de bate-pronto, porque você criou tantas situações particulares com a emenda 20, 98, a emenda 41, 2003, a emenda 47, 2005, e cada uma tem tempos mínimos no cargo, na carreira, e, portanto, tem que olhar o seu caso com detalhe para não falar bobagem, né? Não há dúvida nenhuma que você conta o teu tempo de PUC. Agora, em que situação específica, e mais do que isso, qual possibilidade específica lhe será mais favorável? Porque com essa sobreposição, você pode às vezes optar por uma modalidade que lhe seja mais favorável. A gente recomenda que esse tipo de situação pessoas marquem um horário no atendimento jurídico da DUSP, levem a sua documentação e daí vão ter efetivamente uma análise caso a caso. Isso é muito mais seguro do que a gente adiantar
aquilo que eventualmente de memória. Então, assim, o atendimento jurídico da ADUSP, basta ser filiado, ligar lá na entidade e marcar um atendimento. E uma outra coisa que a gente aconselha, antes de fazer isso, que todos nós temos direito de fazer, é pedir no departamento pessoal da sua unidade uma previsão de contagem de tempo, ou uma contagem de tempo com previsão de aposentadoria. Porque daí a reitoria vai lhe dar um documento de em quais modalidades você teria direito e quando você completará o tempo em cada uma delas. Nem sempre esse cálculo vem correto, e esse é mais um motivo para que você leve esse documento para a verificação das nossas advogadas. Tá bem? Mesmo assim, não deixe ir lá na assessoria jurídica não, tá? Não é por causa disso, mas ao que tudo indica, o fato de você ter ingressado no serviço público em 2006, você não vai conseguir aposentadoria integral mesmo, não tem como. Porque isso era realmente restrito até que entrou em dezembro de 2003, foi a emenda 41. E no texto da 10.877, parece bem claro, é a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve submetido, quer dizer, então, a que esteve vinculado. Então, vai entrar os seus salários de contribuição todos, desde julho de 94, na verdade. Porque não dá para fazer de 94 até agora o tempo de aposentadoria. Então, é do real, né? Do plano real para cá. Então, o que vai acontecer é que vai entrar na conta, vai lá ver com certeza. Mas para a gente ver o que significa isso aí, os salários de contribuição da época que você era da PUC, que estavam submetidos ao teto do regime geral. Então, eram mais baixos. Quer dizer, então, os 80% maiores, é bom você acumular bastantes agora, antes de... o seu salário de contribuição agora deve ser mais alto do que era na época da PUC. Você paga por um valor mais alto hoje. Então, quanto mais desses salários você puder incluir na conta, vai aumentar o cálculo da sua média. Tá? Quanto, aí tem que fazer a conta mesmo. Talvez tenha que trabalhar até os 69 anos e meio. Tá? Então, Ime. Bom, eu queria fazer só uma reflexão, na verdade, né? Assim, dividir um pouco a angústia, né? E pedir para liberar a pinga agora, né? Porque depois de um debate desse, a gente só bebendo, né? Quanto mais eu, né? Tenho, né? Do alto dos meus 6 anos de USP, vou pedir minha contagem de tempo também, sim, para discutir minha 6 anos, né? Então, eu que trabalharei até os 70, né, se não mudar a lei, né? Porque eu provavelmente já vou ser da geração que não vai ter nem a direito à aposentadoria, né? Pode. Então, assim, o que me preocupa, na verdade, assim, pensando na pauta de luta do movimento, né? É que não tenho a menor dúvida, estou completamente convencida de que a gente só pode pensar mesmo num regime previdenciário em termos de solidariedade de gerações, né, entre as gerações. Agora, recentemente, o Marcos foi embora, meu colega de departamento está para se aposentar. A gente teve uma discussão no meu departamento que a gente discutia, inclusive, o fato de que a universidade deveria dar condições para que a gente não precisasse chegar aos 70 anos tendo que cumprir as mesmas funções na universidade. Porque a gente há de convir que a gente não vai chegar aos 70 anos todos do mesmo jeito, né, gente? Uns vão chegar lépidos e faceiros, como alguns colegas meus de departamento, felizmente, a gente há de convir que outros vão chegar meio fodidos, né? Os 70 anos é uma realidade, né? Ai, tá gravando. Esqueci que tá transmitindo. Enfim, né? E, enfim, é uma realidade da vida, né? E eu fazia uma defesa de que acho que alguns dos mais velhos não devem assumir turmas lotadas, não devem assumir determinadas turmas que estão com 80 alunos na sala de aula, que devem assumir as optativas com menores alunos, que tem que ter uma diferenciação, né? Que nós mais jovens é que temos que pegar
as barras mais pesadas no departamento, que isso é justo, que haja essa divisão, isso faz parte da solidariedade entre as gerações, né? Que não é porque está escrito ali que todo mundo tem que dar 8 horas de aula, que isso signifique que são 8 horas em turmas iguais, e que a gente não tenha que ter uma sensibilidade para perceber que nós não temos mais as mesmas condições de trabalhar do mesmo jeito, né? E que se a universidade tivesse, de fato, uma sensibilidade com isso, a gente teria, inclusive, um corpo docente um pouco maior, para que a gente tivesse uma maleabilidade maior, para que um professor pudesse trabalhar até os 70 anos e, eventualmente, não precisando entrar mais em sala de aula, mas só orientando, se fosse o caso, né? Dependendo, seguindo esse princípio da solidariedade, para que ele pudesse dar o que ele tem condições de dar, para trabalhar em extensão, se fosse o caso, se é o que ele está em condições de fazer, não é? Mas, enfim, a gente sabe que se a gente chega num ponto desse, o que a universidade vira para a gente fala, aposenta por invalidez. Se você não pode mais dar aula para 60 alunos, né? Então, aposenta por invalidez se você não pode mais fazer isso e você está fora do jogo. Então, eu estou completamente convencida de que não tem a menor necessidade, né? Embora ache que talvez a gente tenha um grupo significativo de colegas que não estejam, né? Mas a minha preocupação em termos da construção da pauta de luta da gente é que me parece, me angustia muito a perceber que a gente, evidentemente, e nós estamos perdendo essa luta, né? Nós estamos, né? A questão da Previdência tem sido reveses atrás de reveses e reveses, e agora foi, né, um golpe final, né? Então, a implementação desses fundos, né, definitiva, dessa forma, né? E daí, quando a gente coloca, né, no teu último slide, eu não tenho discordância do princípio, né, que a gente tem que lutar pela previdência integral, pela aposentadoria integral e pelo princípio, mas diante da realidade que a gente tem hoje, pelo menos aqui na USP, ela me parece uma pauta demasiadamente grande e distante para chamar a luta junto aos colegas. E, ao mesmo tempo, a água subindo. E eu sinto a água já aqui, né? Porque os fundos vão ser implementados, né? Então, a reflexão que eu queria fazer, e pedir aí para vocês ajudarem, né? E todo mundo do plenário, era como é que a gente faz para construir uma pauta intermediária, se é que isso é possível, né? Porque, assim, a gente tem como barrar a implementação desses fundos, a gente tem como fazer propostas intermediárias para fazer com que isso seja feito de uma maneira menos perversa, ou não vai ter jeito, vai ser perverso mesmo. O que a gente faz? Porque, veja bem, gente, esse país está polarizado do ponto de vista da disputa política entre dois partidos que um levantou a bola e o outro cortou, em termos da reforma da Previdência. E nós não estamos com nenhuma perspectiva política de despolarizar essa disputa, né? Então, é isso que o campo político brasileiro tem reforçado essa tendência entre esses dois grandes partidos que têm disputado nacionalmente isso. Embora algumas capitais brasileiras nessa última eleição eles tenham perdido, a gente sabe que do ponto de vista do executivo nacional, a gente não tem uma perspectiva de que ele saia da mão do PT ou do PSDB, né? Então, assim, quais são as perspectivas que a gente tem de fazer esse embate direto, se não constituindo pautas que eu chamaria de intermediárias, né? Até para que a gente construa um discurso mais palatável para a categoria, que não pareça para a categoria tipo muito distante, né? Para a gente chegar a uma pauta e falar, não, mas isso não, isso a gente já perdeu, né? Então, assim, como é que a gente constrói? Então, é mais assim, meio um desabafo, meio assim, uma angústia aí, meu pedido aí para soltar a garrafa de pinga, César. Talvez o jeito seja encher a cara mesmo, né? Talvez seja a única saída. Mas eu posso...
Mas olha só, eu vejo muita dificuldade de conseguir instalar alguma solidariedade no plano mais próximo da gente, no departamento, na universidade, se o sistema como um todo não é solidário. Então, assim, acho que a luta pelo plano local e no geral, acho que são dois aspectos da mesma luta, na verdade. Não consigo ver de outra maneira. E a gente está numa situação ruim mesmo. Não dá para adocicar a pílula aqui. E não eu particularmente, posso discordar de outros companheiros, eu não vejo mesmo saída para um fundo de pensão. Sou absolutamente contra a gente disputar a gestão deles, por exemplo. Entendeu? Disputar a gestão significa a gente entregar os nossos quadros para serem gestores do capital. Significa condenar companheiros nossos a serem auxiliares do capital. Eu não quero isso para amigo nenhum meu. Entendeu? E até porque não vai poder fazer nada lá. Porque o fundo de pensão é ruim se for bom e é ruim se for bem é ruim e se for mal é ruim. É a lógica que não funciona. Agora, a realidade avança apesar de tudo. Quer dizer, o que eu disse há pouco, é impossível você estender o regime de capitalização para toda a classe trabalhadora de um país. O sonho do capital é irrealizável. Quer dizer, então tem essas questões. Porque senão, gente, vamos viver todos de renda? Será possível? É só botar $1 milhão na conta de cada um e vamos viver de renda todos. Não é possível, alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que produzir alguma coisa, né? A produtividade de trabalho não chegou tão alto. Então não tem como, quer dizer, não há como prescindir, por mais que o capital queira se livrar do trabalho, ele não pode, ele está amarrado a ele, do mesmo jeito que o trabalho está amarrado ao capital nesse sistema. Estamos presos, podemos afundar juntos. Entendeu? A gente pode, podemos tentar construir nossa arca também, né, para salvar do dilúvio e tal. Tenho a impressão que não é possível nesse quadro. Mas quer ver algumas coisas curiosas? Por exemplo, há uma discussão hoje na Secretaria de Previdência Complementar sobre os relatórios dos fundos de pensão. O pessoal Previc lá fiscaliza os fundos, né? Fiscalizar o que significa? Ficava tentando projetar para o futuro. Calcular as reservas matemáticas, essas coisas, não tal de valor esperado do valor atual, do fluxo de caixa e tal, que tem que trabalhe com o quê? Com uma previsão de taxa de juros. Né? Porque o problema do planejamento de um fundo de pensão é que os prazos são muito longos. Não sei quem já fez alguma conta de matemática financeira aqui, trabalhando com fluxos longos, qualquer variaçãozinha na taxa de juros que você faz uma diferença enorme lá no final. Entendeu? Tem exemplos, eu não trouxe aqui agora, mas tem exemplos assim, de 2 trabalhos do mesmo economista, assim, para mostrar que a Previdência Social brasileira é inviável e para mostrar que o projeto dele para a Previdência era viável, onde ele usa 2 taxas de juros diferentes. Uma taxa de juros maior para o projeto dele e uma menor para a Previdência. Foi o economista Fábio Jambiage que fez isso. Posso dizer quais são os artigos onde ele fez isso. Para defender o projeto dele, colocou uma taxa de juros um pouquinho mais alta só. É para dizer que a Previdência Social era ineficaz. Um americano, Daniel Feldstein também, acho que não é Daniel, Feldstein, um economista, assim, do capital e tal. Também para mostrar que a seguridade americana é inviável, que seria muito melhor se os gestores privados gerissem aquele dinheiro, ele faz a mesma coisa. Trabalham com taxa, e muda só um pouquinho a taxa de juros, mas já muda tudo no resultado. O que está acontecendo hoje com a queda das taxas de juros? Que não é uma queda só porque alguém está sendo benevolente, é uma tendência mesmo do capitalismo, por causa da mudança na composição orgânica do capital, não sei o quê. É uma das grandes previsões de Marx no Capital, é a tendência à queda da taxa de lucro, né? Que tem fatores que podem contrabalançar, mas existe uma tendência inexorável pelo próprio crescimento da quantidade de capital fixo, né? De capital constante, né? Então isso está acontecendo. As taxas de juros hoje são muito mais baixas do que eram antes. E os fundos não vão sobreviver com taxa de juros zerada, né? Quer dizer, então, eles prometem mundos e fundos com base numa certa taxa. A Previc já está revendo qual é a taxa máxima que ela aceita que os relatórios dos fundos apresentem para mostrar a sua saúde financeira, que acho que está em 6% ao ano. Então, dizendo que não existe mais 6% real ao ano. Então, estão discutindo isso, que vão mudar isso agora. Entendeu? O próprio órgão que fiscaliza isso, nosso governo, que não é grandes coisas, já está dizendo, olha, não está dando não, vamos ter que diminuir isso, e aí vai mostrar o quê? Que muitos dos fundos que hoje apresentam saúde financeira não têm essa saúde toda. O relatório do Banco Mundial de 2012, esse que eu não acabei de ler, está indo nessa direção também. Está mostrando que foram subestimadas as dificuldades,
que foram subestimadas as dificuldades que haveriam na implantação da capitalização. Quer dizer, então, por um meio ou outro, esse modelo aí não vai ter o sucesso que diz que vai ter. Então, a capacidade, no médio ou longo prazo, a gente se articular novamente para derrubar esse regime e fazer previdência social pública, de fato, retomar seu lugar, acredito que a gente terá mais condições para isso com o próprio desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que particularmente pontual mesmo, não sei se é intermediário, como você falou, mas a briga pelo aumento do teto do regime geral, eu acho que é um ponto assim, tático importantíssimo para a gente. Entendeu? Porque pega toda a classe trabalhadora, inclusive. É uma coisa que, nesse momento, onde o regime dos servidores está condicionado a esse teto também, é uma bandeira capaz de unir os trabalhadores do setor público e privado. Quer dizer, o aumento do teto. Entendeu? Que, num primeiro momento, para muitos aparece, assim, mesquinhamente, como um aumento na contribuição. Porque hoje, quando o trabalhador ganha acima do teto, a contribuição dele é calculada só sobre o teto, né? Então, quando aumenta o teto, ele aumenta a contribuição, então ele acha que está perdendo. Mas não está, né? Porque o salário de contribuição dele está aumentando. Entendeu? E se aumentar bastante, vai chegar a um ponto que os 11% vão ser sobre o salário dele, não sobre o salário do teto. Qual deveria ser o teto? A gente andou pensando sobre isso. No Congresso do ano de 2003, nós aprovamos, o ANDES aprovou que o ANDES deveria brigar por um regime único de previdência social. O pessoal andou esquecendo um pouco isso, achando que servidor público tinha que ter privilégio mesmo, que não é verdade, né? Tem que ter um sistema decente, né, para todo mundo. E uma das coisas que a gente colocou ali era que o teto deveria ser o teto que o servidor público, o maior salário paga um servidor público. O salário do presidente da República, dos ministros supremos, isso aqui hoje, qual é a faixa que está? Tinha colocado aqui, 26 ou 32, não sei, esses números dependendo do que entra ou não, porque seria assim aquele número que as pessoas consideram que é moralmente aceitável como sendo um salário, né, de fato, uma retribuição pelo trabalho. Se é o teto na ativa, seria o teto na aposentadoria também. Devia ser dessa ordem de grandeza, na minha opinião. Por que ser mais baixo do que isso? Porque a contribuição para a previdência do empregador e do empregado, porque o empregador vai ser proporcional a isso também. Quer dizer, atuarialmente é consistente. Só que o que acontece se fizer isso? Vai tirar o espaço da previdência privada. O problema é político, não é econômico nem financeiro. É político, quer dizer, os capitalistas, os rentistas se organizam e conseguem reservar esse mercado para eles, não é porque seja um negócio melhor para eles. Para nós é um péssimo negócio. Então, resta nos convencer, mostrar para pessoas que... Acho que esse aumento do teto tira o espaço da previdência privada, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que brigar mesmo, como intermediário. Já que não pode acabar com o fundo de pensão, vamos aumentar o teto do regime geral, então. Gostaria de tocar em 2 pontos para contextualizar. O que ele coloca da decisão do ANDES de 2003 é algo, sim, bastante interessante, mas não necessariamente quem, na época e mesmo depois, era contra fazer a proposta de um regime único universal, era porque queria manter o privilégio do servidor público. Era uma discussão, a mim parece, política de fundo, no sentido de, num momento onde você estava, como ainda estamos, fracos politicamente, pautar essa discussão eventualmente favoreceria, sim, destruir aquilo que o regime público pudesse ter de melhor, essa é uma polêmica dentro do movimento, e instituir o pior de modo universalizado. Que ganho político você tem num determinado momento nesse tipo de opção, é a responsabilidade do movimento fazer, e me parece natural que você tenha posições aí diferentes nesse campo. Né? A outra questão, eu acredito o seguinte, concordo com ele, eu acho que o papel mais importante, que quem não se coloca de modo alinhado com as forças, que não são forças que defendem a perspectiva de uma sociedade igualitária, né, e que estão em proeminência hoje no mundo em geral, é de manter a reflexão crítica e de não perder a memória do histórico de certos processos como esse que embasa a reforma da Previdência.
e que cada vez mais está mais distante da população em geral, dos meios, independentemente do grau de instrução que tem, como na universidade, e cada vez mais você tem uma tremenda massificação que nos impele a engolir o discurso oficial e coloca uma barreira muito grande para a reflexão das coisas como elas são. Eu concordo com o Zé Miguel de que não é o caso da gente disputar gestão de fundo, né? Mas eu acho importante a gente apontar, mesmo nos marcos legais vigentes, tudo aquilo que tem de incoerente na legislação específica, porque isso nos permite fazer o debate. Não para ir disputar a paridade lá na gestão do fundo, mas dizer que nem certos mecanismos que visavam dar uma aparência de democracia a eles foram respeitados na sua implementação. E talvez, quiçá, isso chame a atenção de alguém para esse debate. Mas eu concordo com ele também. Esse trabalho é o trabalho que a gente tem a fazer, e o que vai determinar o momento onde mais ouvidos estarão atentos a ele são uma série de conjuntos sobre os quais a gente efetivamente não tem controle, né? Então, eu acho que, não sei se é o caso de proposta intermediária, mas é a eterna dificuldade e responsabilidade de o que é que a gente prioriza na nossa pauta que pode chamar mais atenção da categoria como um todo para um debate que é fundamental se a gente quer caminhar aí na contramão do que está posto. E é claro que eu acho que o Zé usa essa figura, quer dizer, o capitalista sabe que ele não pode abrir mão do trabalho, é o que mantém. O que esses momentos, em particular, de desmobilização propiciam é que, num determinado momento, quem se beneficia do rentismo na sociedade abocanha uma fatia cada vez maior daquilo que é produzido pelo trabalho. E a administração disso a longo prazo é um problema na lógica deles para o próximo momento da crise, no longo prazo, desde que eles tenham acumulado reservas no momento presente, né? E é claro que tem uns órgãos aí que procuram fazer intermediação disso a médio e longo prazo, como o Banco Mundial, a OCDE, etc. e tal. E tem coisas interessantes nos documentos deles, mas eles sabem muito melhor, ou tão bem quanto a gente, muito mais do que a população, para onde eles estão caminhando com esses processos todos. Gente, eu não notei ninguém mais pedindo a palavra. Gostaria de saber se tem alguém. Tenho a impressão que o tempo do Zé está chegando no limite, é isso, Zé? Então, gostaria de saber se... Pois não, Marlene. Então, eu vou dar a palavra para o Zé, mas eu queria até ter comentado isso na sua primeira intervenção. Tem uma série muito grande de balões de ensaio daquilo que o governo estaria a propor e daquilo que estaria em elaboração em diferentes órgãos da sociedade, entre eles os sindicatos patronais, etc. e tal. Até onde eu sei, o governo não formatou a sua proposta, nem em termos de reforma global, que atingiria mais do regime geral, tem uma proposta formatada, encaminhada para discussão no parlamento. Tem questões pontuais, como a que o Zé colocou, em relação a muda o fator previdenciário, etc. e tal. E, portanto, este debate, se vai atingir todo mundo, se não vai atingir todo mundo, etc. e tal... nós não temos resposta ainda para isso, salvo o melhor juízo e salvo que o Zé tenha alguma informação que esteja me escapando. Não, estava um mute aqui desligando. Não vou responder um pouco isso e aproveitar para encerrar mesmo aqui, sem falar, gastando alguns minutos falando algo que não falei na exposição, mas que acho que é importante para a gente entender tudo isso.
que tem a ver com a história do Banco Mundial. Falei das diretrizes do Banco Mundial de 94, de 2008 e a avaliação que estão fazendo recentemente. Essas diretrizes em 94, num documento famoso aqui, Averting the Old Age Crisis, né, foram seguidas mesmo pelos países todos e resultavam do seguinte, que os regimes de previdência tinham que ser reformados no sentido de passarem a ser baseados no que eles chamavam de 3 pilares. Esses 3 pilares eram os seguintes: o pilar 1, que era um pilar público, por repartição, destinado a evitar a pobreza na velhice. Assim, para que as calçadas não ficassem com velhos e tal, devia ser assim. O segundo, obrigatório, por capitalização de gestão privada. Obrigatório. Isso um patamar seria depois num patamar um pouquinho mais alto. E o terceiro pilar, facultativo, capitalização privada também. Alguns anos depois, e assim tentaram reformar no mundo inteiro, às vezes mais veemente. No documento de 2008, eles mudaram isso e incluíram mais 2 pilares. Um pilar chamado pilar 0, dividiram o pilar 1 em 2. Um 0 e um 1. O 0 era aqui destinado a resolver a miséria mesmo, assim, assistencial. É um Bolsa Família, umas coisas desse tipo. O pilar 1 virou só uma manutenção da renda de quem já ganha alguma coisa. Tá? E incluíram um pilar 4, totalizando 5, né, foi 0, 1, 2, 3 e 4, que seriam os meios informais que as pessoas têm à sua disposição para garantir a velhice também. Familiares, ajudas de saúde, coisas desse tipo. Por que eles incluíram isso? Porque concluíram que a análise que faziam para poder promover as reformas monetárias não podia ser tão dura assim. Tinha que ser mais flexível, tinham que adaptar às situações que cada país tinha. E tem uma frase nesse documento de 2008, do Holtzman aqui, que é impressionante a gente ler, até arrepia quando lê. Que diz que, preferencialmente, para conduzir essas reformas, é importante que nos países onde for feito, que essa reforma seja conduzida por um líder popular bastante, como é que se diz, com muito respaldo popular. A gente vê o Lula ali, não tem jeito. Não é nessas palavras não, se vocês quiserem, tem a lista. Esses documentos estão disponíveis no site do Banco Mundial, à vontade, não é nada secreto não, eles divulgam tudo isso. Tá? Não, esse é o de 2008, já quando eles concluem que não precisa instalar todos os pilares, instalam outro. Eles chegam a ter uma espécie de um diagnóstico, uma matriz assim, onde você entra. Como é que está o seu país? Está assim, assim, assim. Então você faz isso, isso e isso. Quase com uma receita, com uma metodologia de como é que você vai levar a reforma. Agora, em tudo, em toda essa avaliação, há uma linha mestra em todos esses negócios. É capitalizar tudo. E isso é sempre. E vai continuar. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa última fala é isso, que isso vai continuar. Isso não vai parar. Não vai parar com essas reformas agora, tanto no regime geral quanto no Previdência. Vai continuar no sentido que o capital necessita abocanhar coisas cada vez maiores. Então não tem jeito. A gente, vamos nos conformar e ficar agora aqui. Não, vai piorar. Se a gente não fizer nada, vai piorar. Assim, no mínimo, a gente tem que não deixar piorar. Talvez seja a posição intermediária. Não sei, não deixar piorar. Mas eles vão continuar avançando. Porque o objetivo é ter uma previdência totalmente capitalizada. Embora, isso aí é uma contradição geral do sistema capitalista, não tem jeito, que ele é a contradição em processo, né? Embora seja impossível, vão continuar tentando isso sempre. Então, essas contra-reformas vão continuar. Se vai para um lado ou para outro, vai depender da correlação de forças em geral, de outras coisas que não depende só do que a gente fala sobre a Previdência. Mas não sei se você estava falando sobre do regime geral ou as se aplicava para todo mundo ou as outras. Uma tática que eles têm usado com eficácia, eu acho, para diminuir as resistências, ter sempre as regras de transição. As coisas novas valem só para os novos. E os antigos têm os seus direitos garantidos. Isso diminui muito as reações. Porque você tem feito isso aí mesmo quando não é verdade. Mesmo quando não é verdade, completamente. Como na emenda 20, que eles deram a regra de transição e puseram um pedágio depois para o tempo de antecipação e ficava elas por elas a maioria dos casos. Mas não foi tão ruim para os antigos quanto foi para os novos. Como os novos não existem ainda vão ser contratados, eles não vão se organizar, entendeu? E os antigos, nós estamos bem aqui e tal. Quer dizer, então... E a prova de que a coisa é perversa foi uma frase do Garibaldi, há poucos meses atrás, quando a gente já estava brigando, dizia, eu não estou entendendo por que eles estão reclamando tanto, afinal só vai atingir os novos. O Garibaldi, o ministro, disse isso na televisão, ou seja, admitiu que era uma droga, né, o que eu estava querendo propor. Né?
Bem, queria agradecer a todos, lamentar não ficar mais tempo, mas senão eu perco o avião e preciso voltar para o Rio hoje, que amanhã de manhã eu dou aula, que ainda vou tentar fazer. Olha, aos 70 anos a gente vai ser obrigado a se aposentar, mas tem outros que podem conseguir as condições para aposentadoria antes. Eu acho até como compulsório, acho que não deveria existir, não. Eu conheço muita gente com 70, 75, 80 que quer continuar trabalhando na universidade e, dependendo das condições, é ruim a pessoa se aposentar aos 70. Entendeu? Eu estou torcendo para que até eu chegar aos 70, essa idade, a gente tenha conseguido subir esse teto. Senão eu estou frito se eu tiver que me aposentar aos 70. Zé, muito obrigado.